Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando em casa, pelas redes sociais. Hoje aqui estamos para falar algo interessante, é algo que praticamente todos conhecem, os espíritas, mas também estamos falando para os que estão chegando agora na doutrina, para os não espíritas, e que a gente possa ter um pouco de equilíbrio, entender as nuances da vida. Nós vamos falar hoje sobre a justiça divina, sob a ótica espírita. O que é a justiça divina? Às vezes a gente blasfema, e nos irritamos, não nos conformamos e precisamos entender como que funciona. Tudo é uma lei perfeita e a gente vai tratar a respeito disso aqui para que nós possamos nos acalmarmos e entender que os únicos responsáveis pela nossa vida somos cada um de nós e mais ninguém. Então, a partir dessa premissa, nós vamos reciclar, modificar, mudar os rumos da nossa existência aqui. Esse é o objetivo. Não aterrorizar, não culpar, não assumir culpas, não. É momento que nós devemos parar, pensar e seguir adiante. E na primeira indagação que as pessoas fazem, para ver todas as diferenças, né? Quem somos nós? É a pergunta. O que nós éramos antes de estarmos aqui? Por que as pessoas são tão diferentes? Social, física, economicamente, tantas essas diferenças. Por quê? Porque a felicidade completa não existe aqui ainda. A gente tem momentos felizes, mas aquela felicidade perene não existe ainda. De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui na Terra? Todas essas indagações preliminares, existe uma resposta clara, objetiva e convincente, que a doutrina espírita traz para a gente. E a gente começamos a desmistificar o que pensam de Deus. Justiça divina, justiça de Deus. Então, a gente precisa começarmos a entender. Primeiro, a pergunta que Kardec faz, lá no livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Porque o quem dá uma noção de que Deus é uma figura humana como nós. Pensarmos Deus no homem como um homem. Então esse seria o Deus da Terra, nós estamos falando do Deus do universo. Então o que é Deus? Primeiro, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tudo começou, ele é a causa primeira de todas as coisas. Eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso e o mais importante, soberanamente bom e justo. Bom e justo, não se esqueçam disso. Faz parte da justiça, bondade e justiça. Então, a gente vai começar a entender o que é isso, o que é justiça. Vamos ver aqui. E aonde existe alguém sendo privilegiado, não existe justiça. Porque é para todos os seres. Ele é equânime, ou seja, todos temos oportunidades. Uns mais adiante evoluem mais rapidamente, outros um pouquinho mais atrás, outros podem até estacionar, mas nunca retroceder. E nesse período de tudo, das religiões, todo cheio de histórias, como que Deus nos é apresentado nesses séculos, né? Ele tem nos sido apresentado para nós de diversas formas: sanguinário, vingativo, olha os absurdos, lembrando que falamos há pouco, soberanamente bom e justo, irredutível, sectário, impiedoso. E ainda, hoje as igrejas nos apresentam um Deus antropomórfico. O que é isso? Parecido conosco, uma figura humana, humanizaram Deus. E Deus é imaterial, é uma centelha, não sabemos. A nossa cabeça ainda não dá
para entender o que é Deus. A gente vê Deus, então, em tudo que aquilo que o homem não criou, está na natureza, a perfeição de tudo, a perfeição do nosso corpo, a maravilha das nossas células, bilhões de células que existe, então, assim que Deus nos é apresentado. Então, a partir de Cristo, Cristo já veio e já deu uma melhorada. Então, a percepção de Deus já foi começando a se modificar devagarzinho, mostrando que à medida que nós evoluímos, nós vamos vendo, enxergando Deus de uma outra maneira. Até que o Espiritismo chegou e ampliou a nossa capacidade de compreensão da misericórdia divina, da justiça divina, e assim ao longo do tempo. Mas sabemos que já era predito pelo próprio Cristo, que em algum momento que Deus enviaria o Consolador prometido, que no final do século XIX o Espiritismo foi codificado, começou a estudar por Kardec, e assim foi chegado ao que estamos. Vamos falar de justiça agora, lembrando bom e justo, não podemos sair disso aqui. E se o Pai é bom e justo, Ele não vai condenar alguém, uma que Ele não condena, outro que Ele não perdoa também. Como? Não condena porque Ele não é impiedoso, Ele é todo bondade, e não perdoa porque Ele nunca se ofende. Quem ofende somos nós, e somos ofendidos, Ele não. Ele é bom, está sempre pronto para nos abraçar e nos acolher. Então é aí que a gente vai entender o que significa justiça. A palavra justiça é um direito, é a maneira de perceber as coisas de um modo justo. Ou seja, é o reconhecimento de um mérito de alguém ou de algo. Isso é o que está no dicionário. E aqui nós podemos grifar a palavra justiça, justo e mérito. Justiça e mérito. Então, justo e mérito já vai abrir a nossa mente para começar a entender a justiça divina, que é nada mais, nada menos uma lei natural. E aonde está essa lei natural? Dentro de cada um de nós. A lei de Deus, na nossa consciência. Lá no Livro dos Espíritos está aí explicando. Onde está Deus? Dentro de cada um de nós, na consciência, a questão 621. Para a gente começar a entender. Aí, a partir disso, nós podemos entrar, então, no mérito de entender, de definirmos justiça de uma forma bem clara e objetiva. Justo e mérito. Então, nós podemos dizer que nada mais, nada menos, justiça é você respeitar o direito de cada um. E o que determina esses direitos? Duas coisas. Tem a lei humana e a lei divina. A lei humana, por exemplo, na Idade Média, era natural a lei, você podia enforcar aquele que roubava, sem julgamento, sem nada. Era uma lei humana. A pessoa que vão evoluindo, as leis humanas vão também se alterando, se modificando. Quer dizer, a lei humana é para uma época, uma situação que são criadas as leis humanas. Já a lei divina é uma lei natural. E as leis naturais de Deus são divididas lá no Livro dos Espíritos em várias leis. E essa que nós falamos aqui pouco é a última lei das leis naturais, das leis morais. Lei de justiça, amor e caridade. Então, se Deus nos criou para evoluir, somos filhos dele, somos centelhas dele, temos ele dentro de nós. Para desenvolvermos essa nossa evolução, nós precisamos entender como se processa a justiça divina, que são regidas de 3 leis fantásticas, que cada um de nós precisamos observar. Primeiro, mostrando a justiça de Deus, nos criou em algum momento da nossa evolução, em algum momento, nós
de princípios inteligentes que a gente era, nós passamos a ser seres inteligentes do universo, recebemos a razão. Começamos a nossa evolução através do pensamento contínuo, que o animal não tem. E, a partir daí, começamos a nossa caminhada evolutiva. E ele nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Precisamos, tranquilamente, nós temos toda a liberdade possível. E o nosso livre-arbítrio vai apurando cada vez mais, quanto mais evoluímos, melhores serão as nossas escolhas. Por quê? Porque a partir do momento que nós escolhemos algo, optamos por algo, nós assumimos a responsabilidade pelo resultado daquela escolha. Essa responsabilidade chama-se lei de causa e efeito. Então, eu sou livre. Eu posso matar, posso roubar, posso fazer o que quiser. Mas a partir daquele ato, vai gerar uma consequência. E nós somos escravos das nossas consequências. Por que é importante nós sabermos disso aí? Para nós pautarmos a nossa vida. Porque a vida da Terra é boa. Com todos os percalços, a gente é envolvido, somos levados pela mídia, para os prazeres, para o ter. É muito importante. Você tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que curtir a vida, tal. Para quê? Vamos. Mas o momento pede reflexão. O momento que estamos vivendo pede reflexão. Estamos num momento de passagem, um momento de transição. E a partir do momento que nós entendemos, passamos realmente a entender a justiça divina, dizendo que cada um de nós somos responsáveis pelo nosso futuro, é hora de parar e pensar. Se eu estou numa senda que está me levando ao prazer irrefreável da matéria, me levando, que esses prazeres vão ficando cada vez mais fugazes, tal qual um vício, uma cocaína, à medida que você vai viciando, menos efeito ela vai fazendo, você vai precisando de mais e mais e mais e vai se afundando. Então a gente precisamos o quê? Esse momento de introspecção, de trazer a doutrina espírita para dentro de nós. Não é só conhecimento, gente. Nós precisamos trazer para dentro, vivenciar o que está na nossa mão. Basta que olhemos, não precisamos apontar o dedo para ninguém, condenar ninguém. Precisamos olhar para nós, para dentro de nós. O que estamos fazendo na nossa vida? Porque é inexorável o nosso envelhecimento. Natural e inexorável. Vamos, a cada dia, um dia menos. É a realidade, não adianta florear, que é o caminho. E nessa caminhada, nós precisamos melhorar a cada dia um pouquinho. Esse é o nosso objetivo. Mas que objetivo é esse, vocês vão perguntar? É o objetivo que cada um de nós assumimos antes de estarmos aqui, lá no mundo espiritual. Antes de reencarnarmos, conhecemos nossos pais lá, eles aceitaram nos receber, foi-nos proposto aquilo. Olha, essas tendências que você tem aqui, que vão aflorar em algum momento da sua vida, principalmente na adolescência, quando a glândula pineal desabrocha e há a mudança física do menino e da menina para homem e mulher, também as reminiscências passadas afloram também. Então, a gente sabe disso, sabemos. Aí que entra o livre-arbítrio para dominar. O que é isso? O que me leva? Que impulso é esse que está me levando para isso? Para a desonestidade, para traições, para tudo isso aí. Esse é o momento que nós precisamos nos avaliarmos, porque sabemos que a justiça divina é perfeita e nós somos responsáveis. Em algum momento nós vamos ter que nos arrependermos daquilo que fizemos errado, vamos expiar e, na medida do possível, reparar. Feito isso, nós passamos a evoluir. Então, a lei de causa e efeito, que é o reflexo daquela escolha, se você fez uma escolha boa, ótimo, o reflexo vai ser da mesma intensidade.
Você faz um bem, você ajuda, você se sente bem automaticamente. Aquele prazer íntimo. Poxa vida, eu fui útil em alguma coisa, que ninguém precisa saber, eu preciso saber. É essa a pergunta. Eu posso ser um tijolinho na construção de algo maior. Então o bem já vem. Como o sentimento de culpa, à medida que nós vamos adquirindo a consciência, o nosso sentimento de culpa também, quando falhamos, vai nos perseguir, vai chegar, vai nos machucar. Mas adianta ficar só sofrendo? Não. Deus não quer que a gente sofra, Ele quer que nós evoluamos, possamos evoluir. Como? Reciclando, mudando, tomando novas atitudes. E a lei de causa e efeito é entender que a justiça, que nós colhemos sempre o que plantamos. Ponto pacífico. Deus deixa você fazer o que quiser. Vamos colher. Então a gente tem que entender que justo, nós vamos entender que Jesus disse lá no Evangelho, aonde que a lei de causa e efeito está escrito no Evangelho, ação e reação, não está escrito. Mas tem uma frase fantástica que Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Quer dizer, o que eu faço, eu vou ter o reflexo. Então, feito isso, nós recebemos do universo o resultado daquelas nossas atitudes. Então, nós já temos, nascemos com a razão, vamos aprimorando devagarzinho a nossa caminhada evolutiva, fazendo escolhas, errando. Por que erramos ainda, gente? Porque somos imperfeitos. A nossa transição do mundo primitivo para o mundo de provas e expiação que estamos, ainda está em processo. Por que o Consolador prometido veio? Exatamente para rasgar o véu dos dogmas do céu e do inferno eternos. Veio para rasgar, mostrar que Deus não quer, Ele condena o pecado e não o pecador. Estamos aqui para mostrar, somos imperfeitos, vamos errar, sim, mas que não façamos mais os mesmos erros, aquilo que já nos propusemos a modificar. Então, isso aí é o segundo degrau da justiça divina, livre-arbítrio, causa e efeito. E o terceiro, que faz parte da justiça divina, é a lei de reencarnação. Aí nós vamos entender realmente a nossa vida. Vamos tirar os recalques, as revoltas, a inconformação com o físico, com a família, com a parte econômica. Nós vamos entender que Deus não está nos castigando. Está dando oportunidade, a reencarnação é uma oportunidade para que nós, de uma forma bem didática, possamos evoluir, possamos modificar atitudes que fizemos no passado. Então, aquele filho problemático, aquela mãe problemática, o marido problemático, você acha que se encontraram por acaso? Não existe acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, feito isso, entendendo isso aí, quando um filho bate de frente com o pai, com a mãe, e nas outras vidas, será que não foi o inverso? Então é o momento de trazer Jesus para o lar. O bálsamo que nós temos, entendendo. E aí nós vamos, então não está castigando, tira a ideia de castigo. Não. Reparação de erros, de enganos de outras existências. Para a gente entender. Então, é a oportunidade. Agora, você escolhendo, escolheu mal, sentiu o reflexo de aqui na Terra agora. Eu pergunto, pelo conhecimento que nós temos, o amadurecimento espiritual, a sementinha já desabrochando dentro de nós, eu pergunto, por que esperar para a próxima reencarnação algo que nós podemos fazer agora? Como, por exemplo, o perdão, a tolerância, refazimento de ideias, automodificação.
Eu não quero mais. Chegou num ponto, por exemplo, a bebida. Eu não tenho que forçar ninguém, eu tenho que me policiar. Eu tenho que chegar, poxa, isso aqui está me fazendo mal. E vamos modificar. Então, essa oportunidade, que a doutrina traz, que não importa o estágio que estamos na nossa caminhada. Uns com 20, outros com 30, 60, 90, não importa. O que importa é o momento, é a decisão, é a vontade. Chegou o momento de, eu quero mudar. E a vontade, gente, é tão forte, que nós podemos falar como se fosse uma bomba caindo numa montanha e explodindo. Quando a pessoa mantém a sua vontade e vai em frente. Não por medo, por nada, por decisão. Pensar que somos filhos de Deus, merecemos e podemos ser felizes, estamos passando por um momento difícil, de ascensão do nosso mundo, passando para um mundo de regeneração, onde não reencarnarão mais espíritos que tenham expiação. Os que têm expiação, o momento é agora. Na regeneração, espíritos que têm expiação não reencarnarão, vão para outros mundos. É esse o momento que a gente tem que pensar. Agora, como nós precisamos de encontrar Deus? Precisamos, disse há pouco, onde está Deus, gente? Carregamos Ele dentro de nós, cada um de nós. Ele não está longe, é algo, não, uma pessoa barbuda, um homem, não. Ele está dentro de nós, aqui dentro, chamada voz da consciência. Então, o objetivo nosso da doutrina é esse despertamento consciencial, mostrar a capacidade que nós temos de olhar e ouvir as nossas intuições, que às vezes somos chamados, às vezes por uma palavra, por uma intuição de um amigo espiritual, que vai nos dar aquele ânimo, mas pode ser o ânimo que for, se nós não mostrarmos vontade, não vai adiantar nada, porque tudo depende de nós. Os Espíritos nos ajudam, mas não resolvem os nossos problemas de mão beijada, não. Eles nos dão forças, nos fortalecem para que a gente possa seguir adiante. Então, da questão 621, vocês vão ler lá no Livro dos Espíritos, que nós carregamos conosco Deus dentro da nossa alma, alertando para o certo e o errado. E tudo aquilo, gente, que você vai fazer, se sentiu algo que mexeu, para e pensa. É o melhor jeito, vamos analisar isso, antes de tomar decisões no impulso. Então, é uma maravilha isso aqui, vamos, para. Isso aí vai ser bom para mim? Qual a utilidade que vai ter? Vai prejudicar alguém? E aí? Vai ser um prazer rapidíssimo que vai ter consequências? Quantos abortos são colocados aí por inconsequência de meninas e meninos que, em troca de um prazer fugaz, engravidam e abortam, lesando uma escolha que irão ter que reparar em algum momento da caminhada. É aí que tem um momento de pensar. Ah, mas eu vou viver no mundo enclausurado? Não, de modo algum. Vamos viver no mundo, gozando do que o mundo nos oferece, mas com esse sentimento de Deus dentro de nós, olhando sempre a respeito do que estamos fazendo aqui e por quê. Vamos ouvir nossa consciência. Então, a justiça divina é baseada nessas 3 leis cósmicas que regem os mundos primitivos, mundos de provas e expiações e mundo de regeneração. Nos mundos felizes, não existe mais, não tem necessidade. Mas aqui são leis cósmicas que não temos como escapar. Tanto o espírita, o muçulmano, o católico, o judeu, o ateu, todos nós estamos guiados pelas 3 leis. Livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. Aí a gente vai entender. E aí vamos entender como funciona então. Já sabemos o funcionamento, mas baseado em quê? Que são as leis divinas. Podemos dizer
que ela se baseia em três leis também, de uma forma cristã, que a gente até foi a base da Revolução Francesa, que foi deturpada. Igualdade, liberdade e fraternidade. Então, todo o sentido filosófico das leis de Deus é isso aí. O que seria a lei de igualdade? É a equidade entre os desiguais. Um está na frente, outro mais atrás, um pensa de um jeito, mas tem aquela liberdade que nós temos, igualdade de todos, que todos somos filhos de Deus. Uns mais evoluídos mais na frente, outros um pouquinho para trás, outros bem atrás, mas todos. Então, é a equidade entre os desiguais. Todos, Deus não abandona ninguém, todos nós. Essa lei de igualdade. Então, lógico que cada um, nós vamos nos renovando moralmente, cada vez mais. Esse é o nosso objetivo. Não nos preocupemos com alguém está fazendo isso, está fazendo aquilo, vamos nos preocupar conosco. Segundo a lei de liberdade, que dá o direito, o livre-arbítrio, de fazermos o que quisermos. É a liberdade, somos livres, totalmente livres. Buscamos o nosso caminho em direção ao progresso. E fraternidade, que nada mais é que impulsiona a lei de caridade, que por sinal, o Espiritismo tem um lema fantástico: fora da caridade não há salvação. Mas não a caridade material. Isso aí podemos dizer que é uma beneficência, você tirar a mão do bolso, dar um quilo de coisa, está sendo beneficente. A caridade tem algo muito maior que isso. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Precisamos ver muito a respeito o que diz isso aqui. Vou ler só um trechinho para vocês. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí eu pergunto, estamos sendo caridosos na acepção da palavra? Para entendermos a justiça divina? A beleza da justiça divina? Porque quando eu estou sendo maledicente, eu estou jogando uma energia negativa em alguém. E quando eu jogo uma energia negativa, pela lei de causa e efeito, o que vai, volta. Quando eu destilo ódio para alguém, o ódio vai e volta. Podemos dizer que tudo aquilo que nós jogamos está dentro de nós. Se eu odeio, o ódio está dentro de mim. Quando eu irradio esse ódio, eu estou potencializando aquilo que está dentro de mim. Então, automaticamente, eu estou trazendo mais ódio para mim e minha energia vai ficando cada vez mais sobrecarregada negativamente. Olha como somos. Não podemos esquecer, gente, que nós somos espíritos, aprisionados num corpo físico. Espíritos, temos um poder imenso, nosso pensamento é fortíssimo, temos o poder de mudar muito, mas não damos o devido valor. Ainda precisamos desse despertamento. É aí que a gente vai entender. Se nós entendermos essa dinâmica da vida, por que estamos aqui? Ora, por que são tão diferentes? As indagações lá do começo, agora nós já sabemos, no final nós já sabemos. Por quê? Porque estamos refletindo hoje algo que fomos de outras encarnações, e refletiu agora. Erramos, acertamos, os afetos, desafetos de outras existências. Estamos convivendo, aprendendo a tolerar, até um dia perdoar, faz parte. Então aí a gente vai começando a entender a vida, a justiça e a beleza desta bondade de Deus para conosco. Então essa igualdade dos desiguais, somos todos filhos de Deus. Então o que eu trago para vocês hoje é uma injeção de ânimo, para que as pessoas entendam que nós estamos vivendo um momento crucial do planeta Terra. Não sabemos, já estamos adentrando, não sabemos essa tumulto, talvez piore mais, essa turbulência que está o mundo. Acredito que as pessoas não estão entendendo os avisos que estão chegando. Momento de reflexão, momento de as pessoas se agruparem, que a pandemia está trazendo para dentro de casa, conversando mais, convivendo mais.
dando uma nova visão. Mas as pessoas, começou a vacinar, começou a piorar. Por quê? Porque as pessoas agora, tem vacina? Maravilha, pode ser o que for que eu vou vacinar. Eu pergunto, o que causou essa pandemia e outras que virão, que já vieram, foi o normal anterior que nós estávamos. Os pensamentos ruins, fazendo toda essa negatividade. Agora, as pessoas estão achando que vai vacinar, vai voltar ao normal. Mas qual normal? Aquele que já causou toda essa intranquilidade? Ou um normal diferente? É esse? Que possamos voltar ao normal, sim, mas com outras ideias, olhando o que podemos fazer para melhorarmos. Esse é o nosso objetivo. É o objetivo que a doutrina traz para as pessoas, independente de religião, gente. É o momento agora de elevar nosso coração e agradecermos. Agradecer por tudo. E reciclarmos, modificarmos. Não precisa ser radical da noite para o dia, não. É um processo. Como às vezes o perdão é um processo, é devagar que vai chegando, tudo depende do primeiro passo. E é a coisa mais difícil que existe, que eu sempre digo aqui, a marcha mais forte de um carro é a primeira. Ela pega 1000 quilos e dá um impulso da primeira volta. É a mais forte que tem. Ela não tem velocidade, ela tem força para começar a movimentar. Então nós precisamos disso, dar o início, colocar, e vamos passar para a segunda, terceira, quarta, quinta e vamos embora. Esse é o nosso objetivo. E o início é difícil, porque a zona de conforto nos segura. Ah, tá bom, se dane o outro, mas está batendo no vizinho, está morrendo no vizinho, está doente no vizinho, não tem nada, mas vai bater na minha porta uma hora também. E aí, como é que fica? Por que eu não fiz isso? Por que eu deixei de fazer? Por que eu procurei? Eu tinha toda a chance possível de fazer. Não estou falando de pandemia agora, estou falando de todas as situações. E a gente tem que pensar a respeito disso. É isso que a gente tem. Filosofia, espírita, é isso. É nós fazer perguntas. Perguntar para nós próprios, perguntar para quem, aonde está isso que eu preciso ler, que eu preciso ver isso. A gente tem que entender, porque senão as coisas... E o tempo está passando, Hoje é 1º de março, 2 meses se foram, está rugindo. E nós? Paramos para pensar o que estamos fazendo aqui? Paramos para pensar que essas pandemias podem piorar mais, como está piorando, de acordo com nossa vibração mental, que nós criamos essa energia negativa, que potencializa os vírus, que são seres, ainda fazem parte da criação divina também, fazem parte. Então a gente tem que, são princípios inteligentes, então a gente tem que melhorar o nosso astral, nosso modo de agir, de pensar, para que nós possamos, nesse mar revolto, nós conseguimos devagarzinho, nosso barco não afunde. Esse é o nosso objetivo. Então, nós precisamos pensar um pouquinho a respeito. Kardec pergunta, qual modelo que nós devemos seguir? Jesus. Ele é o nosso guia e modelo. Precisamos dele, muito dele. Deus está sempre conosco. Vamos levar Jesus para os nossos lares, independente de religião. Faz o evangelho protestante, católico, o evangelho segundo o Espiritismo, mas traz esse momento de congraçamento da família para agradecer por tudo, porque por mais que a gente agradeça, ainda é pouco. Precisamos agradecer cada vez mais. Então essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, que eu acho que todo mundo entendeu, os conceitos da justiça divina. E não se esqueçam, em qualquer situação das suas vidas, se vocês forem ou foram, ou serão privilegiados em alguma coisa, em detrimento de outras, não é justiça. Por mais que alguém está te ajudando, não é justiça. Onde existe privilégio, não existe justiça.
E Deus não privilegia ninguém, dá oportunidade para todos. A decisão é nossa, de cada um de nós, não podemos esquecer disso. Somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém resolverá nossos problemas de mão beijada, não. Lá no Evangelho está lá, ajuda-te que o céu te ajudará. Sempre o primeiro passo tem que ser nosso. É isso que eu trouxe para vocês hoje, que vocês possam meditar um pouquinho a respeito e seguir adiante, cabeça erguida. Vamos fazer a nossa parte, manter a higiene agora, fazer o que é preciso, mas pensando no pós. Como cada um de nós vamos ser no pós-pandemia. Quando ela acabar, se vai acabar rápido, não sabemos. Porque enquanto a melhora da humanidade não começar, cada um de nós levando essa energia boa, de luz, iluminando os governantes, os médicos, os cientistas, nós, cada um de nós fazer isso, para romper as trevas que estão em volta da humanidade, vai demorar. Mas façamos a nossa parte, esse é o nosso objetivo. Ok, gente? Que Jesus continue conosco, então. Vamos agora, uns momentinhos de reflexão, de paz, de harmonia. Vamos ficarmos bem relaxados, cerrando os olhos, soltando os ombros, maxilar solto, respirando profundamente, sentindo Deus dentro de nós através da respiração. Que nesse instante os bons espíritos possam estar conosco, nos fortalecendo, nesse passe espiritual que estamos recebendo, não só aqui, como também todos aqueles em suas casas, possam receber essa energia boa, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio e, sobretudo, de confiança em Deus, para que possamos realmente fazer a nossa parte, não se esquecendo jamais que Deus está dentro de cada um de nós. Vamos ouvir a nossa consciência e seguirmos adiante. Que assim seja. Boa noite a todos, uma ótima semana para vocês.